Tudo pronto? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Interacoustics. É com muita alegria que a gente traz mais uma edição dos webinars que vem trazendo assuntos relevantes, assuntos atuais, para que a gente continue em contato e interagindo, mesmo ainda com certas restrições de contato. A gente agradece a participação de todos que tiraram um tempo para estar aqui com a gente. Meu nome é Fabiana, eu sou responsável pela distribuição da Interacoustics no Brasil. Gostaria, então, de agradecer a todos os participantes mais uma vez por passarem essa hora aqui com a gente. Agradecer também a Marina, que é nossa fonoaudióloga de suporte clínico e treinamento, que vem cada vez mais buscando e preparando conteúdo com bastante carinho aí, com bastante cuidado para vocês. E, mais uma vez, agradecer a doutora Cristiane Bueno Salles, já pela segunda participação aí com a gente. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. O primeiro tema falando de audiometria e agora já num tema bem mais abrangente, falando da avaliação audiológica no adulto. A gente agradece bastante pela participação, estar aqui com a gente, que seja mais uma vez uma noite, né, de troca e de compartilhamento de conhecimento, tá bom? A gente vai iniciar e só relembrando, então, que as perguntas, por favor, que sejam deixadas no chat ou no question and answer, que a gente vai tentar responder no final. Caso não consiga, depois a gente vai responder por e-mail, caso a gente tenha alguma restrição de horário, tá? E os certificados depois, então, serão enviados de forma eletrônica para os participantes que estiveram aqui, tá bom? Muito obrigada e a palavra está com você, Cristiane. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer também o convite da Marina Panelli e da Fabiana Azevedo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança em permitir, né, essa palestra hoje sobre um tema tão relevante mesmo, importante, que é a avaliação audiológica no adulto. Então, espero que seja uma noite muito agradável e eu tentei trazer aqui, é um tema inesgotável, mas eu tentei trazer um pouquinho para que a gente possa conversar sobre ele, ok? Então, tá todo mundo me ouvindo bem e a tela também, ok? A Fabiana já me apresentou, então, quem quiser começar a me seguir também no Instagram, como a Marina falou na última vez, na última webinar, no dia 8 de julho, eu coloco sempre casos clínicos dentro da audiologia, muitas coisas no Instagram, alguns conteúdos de audiologia. Então, quem quiser me seguir, @Cristiane Bueno Salles no Instagram, tá bom? Então, começando, vou apenas lembrar para vocês que eu vou falar, pronto. Eu vou falar sobre avaliação audiológica e não a avaliação otoneurológica. Então, talvez é um convite também para a Marina pensar um próximo tema para esse ano ainda, ano que vem, sobre avaliação otoneurológica, mas eu vou me ater à audiologia mesmo, avaliação audiológica. Avaliação otoneurológica daria um outro webinar ou muitos outros com muitos temas relevantes, tá? Então, nós vamos falar da avaliação audiológica, ok? Então, na avaliação audiológica, nós vamos buscar todas as possibilidades, as possíveis alterações auditivas de um indivíduo. Então, será que o indivíduo tem uma alteração condutiva, ou é uma alteração sensório-neural, uma alteração mista? Cris, Oi? você não está compartilhando a tela. É isso que eu ia falar. Acho que a tela não está... O som está ok, mas a tela para a gente não está aparecendo ainda. Isso. Não tá? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim?
Sim, sim. Certinho? Maravilha. Então, tá bom. Esse era o slide que eu falei, que eu não vou me ater à avaliação otoneurológica, tá bom? A parte do sistema vestibular, e sim a avaliação audiológica. E aqui, dentro da avaliação audiológica, eu vou voltar nesse slide daqui a pouquinho, a avaliação audiológica no adulto tem como objetivo principal determinar a integridade do sistema auditivo. Então, nós vamos buscar o limiar de audibilidade, diagnosticar tipo, grau e a configuração da perda auditiva, se existir perda auditiva, auxiliar no diagnóstico das doenças otológicas, o diagnóstico diferencial a partir de todos os exames que nós temos, determinar e monitorar limiares auditivos também de pacientes que ainda não têm perda auditiva, mas que são expostos a níveis de pressão sonora elevados ou à medicação ototóxica, e diagnosticar, monitorar também tratamento de pacientes com transtorno do processamento auditivo central. Mas nós podemos, por meio de toda a avaliação auditiva, fornecer um diagnóstico diferencial para cada doença otológica. E o início da avaliação audiológica deve ser a anamnese. Uma boa anamnese e o entendimento da queixa principal norteia qualquer avaliador. Então, nós precisamos saber qual é o histórico audiológico. Por que esse paciente buscou uma avaliação auditiva? Por que esse paciente buscou muitas vezes o otorrinolaringologista ou algum outro especialista para que seja realizada a avaliação auditiva? Será que ele tem dor de ouvido, purgação, né? Dor de ouvido, otalgia, otorreia, purgação, cirurgias otológicas prévias? Quais são os sintomas? Será que ele tem zumbido, tontura? Ele tem baixa acuidade auditiva? Ou apenas fala que escuta bem, mas não compreende bem as palavras? São queixas nas habilidades auditivas? Será que ele tem sensação de plenitude auricular? Trouxe exames anteriores? Usa aparelhos auditivos? Então, nós temos que conhecer todo o histórico, mesmo que essa anamnese tenha que ser breve, diante do nosso dia a dia muito atarefado. Será que ele tem doenças prévias e usa medicação que pode acometer também alguma questão auditiva? Então, nós precisamos conhecer muito bem o nosso paciente que está sendo avaliado. E aí nós temos uma bateria de exames auditivos. É claro que nós vamos falar da avaliação audiológica do adulto, mas dentro da avaliação audiológica principal, sem os exames complementares, nós temos, para a avaliação infantil, nós temos a comportamental, a audiometria de reforço visual, a audiometria condicionada, e para o adulto, a audiometria tonal limiar habitual, e, se indicado, se for necessário, nós podemos realizar a audiometria de altas frequências, podemos avaliar o loudness do zumbido, né, por meio da acufenometria. Temos a logoaudiometria, imitanciometria, emissões otoacústicas. Temos os testes comportamentais do processamento auditivo, todos que nós podemos realizar num adulto, e toda a bateria de avaliação eletrofisiológica. Eletrococleografia, estado estável, PEAT, média latência e longa latência. Então, qual exame nós vamos realizar e por quê, depende da queixa e da indicação da aplicabilidade clínica de cada exame e da necessidade. Eu trouxe para vocês, para quem ainda não conhece, baixem no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia o guia que foi lançado em 2020 e houve uma retificação em agosto. Mas esse guia traz muitas informações relevantes sobre audiometria, logoaudiometria, imitanciometria, avaliação infantil, a audiometria de altas frequências também. Então, vale a pena ler com muito carinho o guia do Conselho Federal de Fonoaudiologia. E aí, falando da imitanciometria, esse, para mim, deve ser o primeiro exame a ser realizado, porque ele pode interferir no resultado dos demais exames. Então, dependendo da queixa clínica, dentro de uma avaliação mais básica da audição,
é muito importante que a gente faça a imitanciometria. A imitanciometria vai me fornecer dados da timpanometria, ou seja, qual curva timpanométrica existe naquela orelha média daquele indivíduo. Será que o sistema tímpano-ossicular está normal e a pressão dentro da orelha média está normal ou não? Será que existem alterações? E também a imitanciometria vem com a pesquisa dos reflexos estapedianos, que é de grande valia como exame complementar para os diagnósticos diferenciais. Nós estamos falando da avaliação de adultos, mas para uma avaliação de adulto, nós utilizamos o tom puro de 226 Hz. Então, para fazer uma imitanciometria, a sonda do imitanciômetro, ela tem esses 3 compartimentos. Tem a sonda que envia o tom puro de 226 Hz, tem a sondinha que envia a pressão, que nós vamos colocar, em geral, mais 200 decapascal, e temos a terceira sondinha que avalia a resposta dessa admitância na imitanciometria. Nos adultos, nós podemos utilizar 226 Hz como tom puro. Em crianças, em bebês de até 9 meses, o Comitê Internacional de Audição, ele sugere que a gente troque esse tom puro para a sonda de 1000 Hz. Não é uma nova sonda, é só apenas a emissão de um tom puro de 1000 Hz. Porque as características anatômicas de uma criança são diferentes. Os ossículos são mais esponjosos, têm menos massa, então eles são mais sensíveis para identificar uma curva tipo B ou C com um tom puro de 1000 Hz. Então, nós temos, por exemplo, na Interacústicos, o AT235H, que tem essa diferença dos tons puros. Nós podemos fazer uma imitanciometria com 226 Hz ou mudar para o tom puro de 1000 Hz para ficar mais sensível na avaliação das crianças sugeridas até 9 meses de idade com o tom puro de 1000 Hz, tá bom? Então, a timpanometria é a medida da complacência em relação à variação de pressão, ou seja, todas as posições diferentes que a membrana timpânica assume conforme a gente faz a variação da pressão. Então, nós temos as curvas principais, tipo A, de normalidade, tipo AR ou AS, que sugere uma rigidez do sistema tímpano-ossicular, a curva AD, uma curva aberta, que sugere uma mobilidade maior do sistema tímpano-ossicular, uma curva tipo C, com pressões deslocadas, né, com pico deslocado para pressão negativa, sugerindo talvez uma disfunção tubária, e a curva tipo B, sem pico pressórico, sugerindo provavelmente líquido na orelha média e otites, né? Então, aqui nós temos uma avaliação de uma imitanciometria com respostas normais. Aqui, o imitanciômetro, aquela sonda com 3 orifícios, ele manda uma pressão de mais 200 decapascal, a membrana timpânica abaula para dentro da orelha média, e aí nós vamos medir tanto a admitância quanto a impedância do sistema. Se esse sistema tiver otite, tiver uma otosclerose, tiver uma rigidez, ele vai ter uma impedância muito alta, um impedimento muito alto, então pouca admitância dessa pressão que está sendo aplicada de mais 200 decapascal. Aqui nós temos uma complacência normal, aqui no quadro de complacência, esse é o quadro descrito por Gerger, que está no guia de 2020. Então, o volume, aqui volume significa complacência. Prestem bastante atenção, porque esse volume aqui, ó, é o volume da orelha externa. É uma outra medida, é o volume somente da orelha externa. Aqui no quadro nós temos a palavra volume, mas significa volume da orelha média, que é sinônimo de complacência. Então, aqui nós temos uma curva A, 0,3 ml a 1,65, para quem usa Gerger. Se essa complacência ou volume da orelha média estiver reduzida, é uma complacência abaixo de 0,3. Se tiver uma
complacência muito aumentada, essa complacência será acima de 1,65. E na curva tipo C, que é um pico pressórico negativo, nós teremos uma complacência em geral normal, pode ser também reduzida, mas com um pico pressórico deslocado para as pressões negativas, sugerindo que existe uma alteração de pressão dentro da orelha média. E a curva tipo B é uma ausência de pressão, ou uma pressão muito negativa lá dentro, mas principalmente a ausência de mobilidade, a ausência de complacência, ou uma complacência quase nula, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, nesse primeiro, uma complacência que vai de 0,30 a 1,65, um volume adequado de orelha externa, que em geral em adultos ele vai até 1,65, esse volume, esses volumes normais de orelha externa estão no tratado de audiologia, no capítulo de imitanciometria. Esse é um volume que não tem no quadro de Gerger, mas é um volume que, se estiver muito diminuído, pode sugerir colabamento. Pode ser que, ao colocar aqui a sonda, a gente colabe o meato acústico externo e não consegue realizar a medida toda aqui do meato acústico externo. A pressão ela é em torno de 0, podendo variar a menos 100. No tratado de audiologia também, no capítulo de imitanciometria, a sugestão é que essa pressão para o pico pressórico positivo vá apenas até mais 50 decapascal. Então, valores acima, mais positivos que mais 50 decapascal, são sugeridos para que a gente laude como curva tipo P, com pico pressórico positivo, o que pode também sugerir uma alteração da tuba auditiva. Pico pressórico positivo demais não é normal. Então, nós precisamos laudar que foi encontrado um pico pressórico positivo. Podemos até laudar como uma descrição do autor Munhoz no ano de 2000, e sugere, sim, talvez infecções de vias aéreas superiores ou alguma alteração da tuba auditiva. Existe normalidade para esse gradiente em ml também. No mesmo capítulo do Tratado de Audiologia, a sugestão é que gradientes inferiores ou iguais a 0,05 são alterados quando medidos aqui em ml. Significa que o gradiente é a medida do pico. Se a gente tem uma curva tipo B, por exemplo, esse gradiente é inexistente ou muito baixo. Então, é uma medida adicional para sugerir que pode ter um acúmulo de fluido na orelha média, tá bom? Valores inferiores ou iguais a 0,05. Então, aqui, por exemplo, um indivíduo com um volume de orelha externa normal, complacência 0,32 normal, pressão até 50 decapascal e gradiente normal, um indivíduo com curva tipo A. Um indivíduo com curva tipo B tem uma complacência nula. O que significa? Não deu para medir aqui o volume da orelha média, que é complacência, ela foi 0,00. Um grande segredo aqui é, sempre que for 0,0 algum número, 0,02, 0,09, é curva tipo B, com, claro, a avaliação da morfologia da curva aqui, que está mostrando que não tem pico, né? E, claro, com o histórico do indivíduo. E vejam que não tem gradiente, porque não tem pico. O gradiente é a medida do pico pressórico entre menos 50 e mais 50 decapascal. Então, tudo bate. Aqui deu para avaliar a pressão, porque o imitanciômetro é automático e às vezes capta a pressão, mas essa é uma curva do tipo B. Essa é uma disfunção tubária, então nós temos um volume adequado, uma complacência de 0,3 a 1,65, mais um pico pressórico negativo, menos 221. Então, significa provavelmente que esse indivíduo tem uma disfunção tubária. E tem gradiente, tem pico pressórico aqui normal. Algumas vezes tem uma curva tipo C, mas um gradiente de 0,00,
ou 0,03, com um pico pequenininho, que aí sugere uma disfunção tubária, mas já com início de acúmulo de fluido. Isso é um diagnóstico diferencial para, muitas vezes, você conversar com o otorrino, e o otorrino vai mudar uma propedêutica, vai tratar com um medicamento, por exemplo, somente com o valor do gradiente, associado a uma curva C, por exemplo, em adultos. Aqui uma curva R, uma complacência de 0,24, menor que 0,3, pressão normal, gradiente um pouquinho baixo, mas ainda não sugere presença de fluido, e aí é um sistema rígido. Pode ser uma otosclerose, uma timpanosclerose, mas pode ser apenas uma membrana timpânica mais rígida. O Jäger também descreve uma membrana timpânica mais espessa. Isso pode causar uma curva tipo AR, e nem sempre é uma perda auditiva ou uma doença otológica de orelha média. E a curva tipo AD sugere uma disjunção de cadeia ossicular, são valores acima de 1,65 aqui de complacência, ou uma membrana timpânica flácida. Da mesma forma que uma R pode ser uma patologia ou uma membrana muito rígida, o sinônimo membrana espessa, também nós podemos ter curva AD, significando apenas uma membrana mais flácida, tá bom? E não necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma perda condutiva ou mista quando eu encontro uma curva tipo AD. Não necessariamente, mas é comum ter gap aéreo-ósseo na áudio associando a curva AD com doenças otológicas. E na imitanciometria também nós temos o reflexo estapediano, ou seja, nós avaliamos além da curva timpanométrica, o reflexo estapediano que vai desde a orelha externa, orelha média, interna, passa aqui pelo oitavo par, núcleos cocleares ventral e dorsal, e ele é elucidado no complexo olivar superior. Então, o complexo olivar superior aqui, onde eu estou mostrando a seta, é o trato olivo-coclear eferente que manda uma resposta pelo nervo facial para o músculo do estapédio contrair aqui o estribo. Então, para que exista reflexo estapediano, nós temos que ter integridade da orelha média, da cóclea, pelo menos até limiares de 30 dB, aproximadamente 35 dB. Nós temos limiares reflexos estapedianos presentes em indivíduos recrutantes, perda neurosensorial de grau moderado, mas é uma alteração. Dentro do que a gente espera, tem que ter integridade também do início aqui da via auditiva ascendente até complexo olivar superior e vias de associação. Se eu não tiver todo o arco reflexo íntegro, eu vou ter reflexos estapedianos ausentes, tá bom? E aí, o reflexo estapediano é desencadeado de 70 a 90 dB acima do limiar auditivo daquela frequência. O Jäger fala 70 a 100 dB. Então, qual é a diferença? Tem indivíduos que desencadeiam um reflexo em 70 dB mais o seu limiar. Se o limiar for 10, tem indivíduos em 1000, por exemplo, com limiar de 10, que desencadeiam um reflexo em 70 mais 10, 80 dB. Mas tem indivíduos que desencadeiam só em 100. Depende, é uma variabilidade entre os sujeitos. Mas, se eu tiver uma perda moderada, por exemplo, limiares de 60 dB mais 70, que é o mínimo para desencadear o reflexo, eu não vou ter reflexo estapediano presente. Se eu encontrar reflexo estapediano em indivíduos com perda neurosensorial de grau moderado, esse indivíduo é recrutante, tá? Recrutamento é uma anormalidade das células ciliadas externas. As células ciliadas externas se juntam umas às outras e promovem um reflexo estapediano quando não deveria existir. Ele pode ser presente e aumentado, muito maior, principalmente dá para verificar em imitanciômetros manuais ou que realizam o reflexo de forma manual. Às vezes o indivíduo tem 0
de limiar, mas tem reflexo só em 120, porque de forma manual a gente consegue avaliar até 120 dB o reflexo, né? Então, ele pode ser aumentado ou reflexo ausente, tá bom? E aí entramos na audiometria. Quais são os objetivos da audiometria? Nós vamos buscar o limiar de audibilidade, identificar se existe perda auditiva e auxiliar o topodiagnóstico. Pela audiometria, nós conseguimos determinar se é uma perda sensório-neural, mista ou somente condutiva, fornecer os dados principais para o aparelho de amplificação sonora. A audiometria serve como, na audiologia ocupacional, como exame admissional, periódico e demissional, e monitorar a efetividade de intervenções com tratamento medicamentoso e cirúrgico, tá? Então, nós, fonoaudiólogos, somos os profissionais que vamos realizar a audiometria, nós somos capacitados para avaliar e vamos descrever o laudo audiológico. O laudo deve conter o resultado, o laudo deve conter tipo, grau e configuração da perda auditiva, bem como se é na orelha direita ou orelha esquerda, né? Temos que colocar o que acontece na orelha esquerda e o que está o laudo da orelha direita, ok? E aí nós temos o tipo, que é descrito por Silman e Silverman. Quais são os tipos de perda auditiva? A perda auditiva condutiva é aquela que acomete somente a condução, orelha externa e orelha média. Então, nós temos, por exemplo, limiares de via óssea, porque a via óssea avalia a cóclea. Então, nós temos na perda condutiva limiares de via óssea até 15 dB. Não tem lesão de células ciliadas externas, que é a avaliação da via óssea. Mas nós temos limiares de via aérea piores que 25. E aí o grau vai depender. Perda condutiva, nós podemos ter grau leve ou moderado. Não existe perda condutiva de grau severo ou profundo, porque não tem gap aéreo ósseo maior que 60 dB. Se for uma perda neurosensorial, também muito conhecida como sensório neural, tem defensores que falam que temos que falar sensório neural, ela é um acometimento exclusivamente da cóclea, se ela for somente sensório neural. Então, nós temos lesão de células ciliadas externas e, dependendo do grau da perda, internas também. Então, via óssea está pior que 15 e via aérea pior que 25. E aí, pelo nível de intensidade dos limiares auditivos, nós vamos estabelecer o grau da perda. Se eu tiver acometimento tanto condutivo quanto sensório-neural, nós temos uma perda mista. O paciente tem alteração condutiva associada a uma sensório-neural, tá? Então, nós temos uma mista. A mista é uma via óssea pior que 15 e via aérea pior que 25 com gap aéreo ósseo. Na neurosensorial, não tem gap aéreo ósseo. Via óssea pior que 15, via aérea pior que 25, mas sem gap até 10 dB. E uma perda neural é uma perda a partir do 8º par. Aí nós podemos também ter diagnósticos de perdas a partir do 8º par. E aí nós vamos auxiliar nas principais patologias otológicas. Será que o paciente tem uma atresia? Se ele tem uma atresia, ele tem uma alteração anatômica visível, mas nós podemos saber qual é o tipo e grau de perda auditiva. Otite, em geral, dá uma perda condutiva com uma curva do tipo B na imitanciometria e ausência de reflexos estapedianos. Otosclerose, em geral, começa com uma perda condutiva, curva tipo A na imitanciometria com ausência de reflexos, e a progressão da otosclerose vai gerando uma curva AR com maior rigidez, sempre ausência de reflexos, e pode ocasionar uma perda mista com a progressão, chegando até uma neurosensorial depois de muitos anos de otosclerose. Surdez súbita acomete, muitas vezes, é um acometimento unilateral, mas pode acontecer de maneira bilateral. O segredo da surdez súbita é procurar o otorrinolaringologista nas primeiras 24 horas. Em geral, vem com sintomas associados, né, uma baixa acuidade auditiva repentina, zumbido, plenitude auricular,
e tontura associados, pode ser de origem vascular ou origem viral. Presbiacusia, em geral, uma perda sensório-neural, mas existem presbiacusias que acometem todo o sistema auditivo. Em geral, as pessoas conhecem a presbiacusia como sendo só da cóclea, mas na presbiacusia o envelhecimento é de tudo. Nós temos presbiacusia com maior lesão de células ciliadas, temos presbiacusia também que causa o enrijecimento dos ossículos, causando uma timpanometria curva tipo AR. Temos uma presbiacusia metabólica, que é um enrijecimento mais da membrana basilar, não acomete muito o IPRF. E temos presbiacusia central ou neural, em que ocorre uma desmielinização do tronco encefálico, acometendo muito mais o IPRF. Então, varia os tipos de presbiacusia, o envelhecimento é geral do sistema auditivo todo, mas os acometimentos no exame podem ser diferentes de acordo com cada idoso. A doença de Meniere é uma doença que acomete, uma hidropsia endolinfática, tem um aumento da endolinfa na cóclea, no labirinto membranoso, e nos canais semicirculares e vestíbulo também, então pode trazer uma perda de audição flutuante. Quando o paciente tem crises da doença de Meniere, ele tem uma perda auditiva, e quando ele faz o tratamento medicamentoso, está fora de crise, os limiares tendem a melhorar. No neurinoma do acústico, nós temos, em geral, uma perda unilateral, porque o neurinoma é muito mais comum de ser unilateral, com curva do tipo A, ausência de reflexos estapedianos em geral, e um IPRF muito incompatível com o grau da perda, porque trata-se de um tumor no 8º par. A perda auditiva causada por ototóxicos ou paímpse, em geral, é uma sensório-neural que acomete principalmente ou primordialmente as frequências agudas, podendo, se não cessar esse tratamento ototóxico ou a exposição ao ruído, pode gerar uma perda auditiva nas frequências graves também. Trauma acústico eu pulei, trauma acústico depende do trauma, pode acometer a orelha média, pode ser uma perda mista, pode ser só uma sensório-neural. E a fístula perilinfática, como última das principais patologias otológicas, em geral, é uma fístula que acontece em pacientes que foram submetidos ao tratamento da otosclerose, com a estapedectomia, a retirada aqui do estribo para a colocação de uma prótese no local do estribo. Então, esses pacientes, se eles passarem por um trauma, por um barotrauma muito forte, ou viajarem de avião, ou um mergulho que cause uma deslocação da prótese colocada pela estapedectomia, pode ocasionar uma fístula. E aí pode gerar uma perda auditiva um pouco maior do que se não tivesse tido esse barotrauma. E são pacientes que na hora da imitanciometria, quando coloca mais 200 de pressão, eles sentem muita tontura e sentem zumbido. São pacientes que têm a fístula perilinfática. Então vejam que por meio de uma avaliação audiológica, por meio da imitância e da áudio, nós vamos auxiliar o diagnóstico audiológico do indivíduo junto com as suas queixas auditivas. O grau da perda auditiva, nós podemos utilizar a critério do profissional. Nós temos alguns autores que são descritos no guia da avaliação audiológica, como Biap, Davis, Lloyd Kaplan, Organização Mundial de Saúde, mas nós podemos escolher qualquer autor que classifique o grau e a classificação seja reconhecida e validada cientificamente. Aqui eu trouxe o quadro da OMS 2014, mas nós temos, por exemplo, a OMS 2020, que sugere que a perda auditiva já seja classificada como leve a partir de 20 dB. Uma pesquisa realizada pela OMS em 2014
coloca perda auditiva apenas a partir de 25 dB. BIAP também já coloca perda auditiva a partir de 20. Mas qual nós devemos escolher? Nós temos o respaldo de adotar a que julgamos não a mais correta, mas a mais adequada ali para o meu público de avaliação. É um pouco difícil escolher a OMS 2020 para quem trabalha com áudio ocupacional, porque a portaria 19, a NR7, prevê uma PAIMPSE a partir de 25 dB. Em contrapartida, a OMS veio com um estudo muito interessante, porque realmente pacientes que têm, às vezes, limiares em 25 de via aérea com via óssea em 25, já são pacientes queixosos, já são pacientes que relatam dificuldades auditivas em alguns ambientes. Então, a OMS veio com esse estudo muito interessante, eu acredito, para uma maior conservação auditiva. Então, o grau depende do autor que a gente escolher. Em geral, leve, moderado, severo e profundo, ok? E a configuração é muito importante, sei que muitos fonoaudiólogos não colocam configuração, mas a configuração vai de encontro com algumas patologias. Então, se a gente tem uma configuração ascendente, pode ser uma fase inicial da doença de Meniere ou alterações condutivas. Em geral, alterações condutivas acometem primeiro frequências graves, então configurando uma curva ascendente. Curva A horizontal são as presbiacusias mais vasculares, ou da estria, da membrana basilar, e presbiacusias mais degenerativas são descendentes, neurinoma do acústico também descendente. Em U ou U invertido sugerem alterações metabólicas, doença de Meniere um pouco mais avançada, e em Entale, em geral associado a PAIMPSE, que é a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, ou um trauma acústico, por exemplo. Por isso, a importância de laudarmos a configuração também. E a logoaudiometria, ela vem dentro da áudio tonal, principalmente quando realizada de maneira clínica. Nós sabemos que pela portaria 19, a NR7 atual, não é obrigatório fazer a logoaudiometria. Muitos serviços não fazem por ser um padrão de audiometria de caráter ocupacional. Mas, se a audiometria é realizada de forma clínica, para diagnóstico clínico, é primordial. Por quê? Porque nós vamos fazer o IPRF, saber a porcentagem de acertos para monossílabos e dissílabos. Em geral, nós fazemos 500, 1002, mais 40 dB, e vamos colocar de intensidade para fazer os monossílabos. Se der 100%, 96% e 88%, eu não preciso fazer dissílabos. Se der 84% ou qualquer valor inferior, eu faço dissílabos que, de forma geral, os dissílabos, a porcentagem deles é melhor que as palavras monossílabas. O SRT também no português, limiar de reconhecimento de fala, ou LRF, é o valor da média tritonal, dá o mesmo valor ou até 10 dB a mais do que a média tritonal. E o SDT, ou em português, o limiar de detecção de fala, que em Belo Horizonte a gente usa mais SRT e SDT aqui na parte que a gente vai escrever a logoaudiometria, mas depende muito da região do Brasil. Vejo muitos exames que, ao invés da sigla SRT, LRF, que é a tradução para o português. Tanto faz, são sinônimos, né? E aí, quando o paciente não consegue realizar nem o IPRF, e a gente tenta e não consegue realizar o SRT, nós vamos para o SDT, ou o LDF. Tem pessoas que também chamam de LDV, limiar de detecção de voz. Ele coincide com a melhor via aérea ou com a média tritonal de 500, 1002. E aí também, no guia de 2020, nós temos os autores que sugerem aqui
qual é a dificuldade do paciente dependendo do IPRF em monossílabos para ele. Então, pacientes que têm IPRF abaixo de 50, provavelmente são incapazes de acompanhar uma conversa sem leitura orofacial, por exemplo, tá bom? E aí nós temos no guia as possibilidades de laudo. Sei que existem laudos que fogem do padrão, eu tenho um casinho clínico no final que foge um pouquinho do padrão para que a gente possa falar um minutinho sobre laudo, mas tem tanta coisa na webinar que não é possível se ater somente ao laudo, tá? Então, quando todos os limiares auditivos estiverem normais, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Se eu tiver perda auditiva, eu tenho que descrever tipo, grau e configuração. Podemos utilizar simétrica ou assimétrica, mas eu, particularmente, prefiro laudar orelha direita e orelha esquerda. Eu acho de melhor entendimento para o usuário e para as pessoas que vão ter esse exame em mãos. E nós precisamos colocar a lateralidade, tá? Mas é sugerido também se você quiser colocar simétrica ou assimétrica. Continuando sobre avaliação audiológica no adulto, existem algumas aplicações clínicas que vão além da audiotonal, que é realizada de 250 a 8.000. Então, existe a audiometria de altas frequências. E no novo guia de 2020, ela foi colocada considerando essa questão, que a faixa de audição humana, ela vai até 20.000 Hz. E a nossa audiometria tonal limiar, habitual, avalia de 250 a 8.000. Então, tem casos e tem indicações clínicas em que nós podemos sugerir a avaliação, indicar a audiometria de altas frequências. Quais são as aplicabilidades clínicas? Nós podemos detectar precocemente perdas que foram causadas por uso de drogas ototóxicas, por exposição a níveis de pressão sonora elevados, né, ao ruído, ou qualquer outro processo degenerativo no órgão espiral. Monitoramento da audição de pacientes com qualquer suspeita que pode acometer, pode levar a uma perda auditiva primeiro nas frequências mais altas do que a própria audiometria tonal avalia. Então, pacientes que têm muitas otites de repetição e as suas sequelas podem acometer. É muito interessante que nós temos visto na prática clínica crianças, eu tenho até que procurar mais estudos sobre isso, crianças que têm otites de repetição na primeira infância e vão fazer uma avaliação auditiva, muitas otites de repetição, e depois, quando chegam com 6, 7 anos, acabam as otites, mas existem sequelas em frequências agudas. Muitas vezes perda em 6 ou 8.000. Então, se essas crianças fizerem, por exemplo, audiometria de altas frequências, provavelmente, não estou dizendo todas, mas já existem indícios que otites de repetição podem causar perdas irreversíveis em frequências mais agudas. Então, pode ser também indicado para avaliar para pacientes idosos ou que estejam em uso de medicação para insuficiência renal, distúrbios do processamento auditivo, deficiência de origem genética e avaliação de pacientes com zumbido. Então, nós temos um quadro sugerido no guia de 2020, que é o quadro por faixa etária e a normalidade em cada frequência de 9.000 a 20.000 Hz, para quem realiza audiometria tonal, tá bom? E aí, também, como parte da avaliação auditiva, nós já falamos da imitanciometria, falamos da audiometria tonal, da audiometria de altas frequências e da sua aplicabilidade clínica. Se o paciente tiver zumbido, nós também podemos fazer a acufenometria, para tratamento do zumbido. E ainda tem muitos adultos com queixas de processamento auditivo. Então, o processamento auditivo é o processamento dos estímulos acústicos, desde a orelha externa, média, interna, tronco encefálico, e aqui
se vocês se lembram dessa foto, é uma foto muito bonita, né? O nosso cérebro, e aqui, tronco encefálico, córtex auditivo primário e córtex auditivo secundário. Daqui, a informação vai para a área de Wernicke e da área de Wernicke para a área de Broca, para que uma pessoa fale. Então, o processamento auditivo envolve tudo isso, desde a orelha externa até tronco encefálico, córtex auditivo primário, secundário e as vias de associação. E o processamento auditivo é caracterizado como a eficácia e a eficiência que o sistema nervoso auditivo central interpreta a informação auditiva. O processamento auditivo central é, por definição, o processamento perceptual da informação auditiva no sistema nervoso central, por meios de mecanismos neurobiológicos que subjazem as habilidades auditivas. Ou seja, esses mecanismos biológicos, toda a atividade neurobiológica de um sistema auditivo periférico central, córtex auditivo primário, secundário e vias de associação, são responsáveis por codificar, decodificar e interpretar a mensagem sonora e as habilidades auditivas. E aí os mecanismos neurais são detecção, localização, discriminação, reconhecimento de padrões sonoros, inteligibilidade de sinais degradados ou competitivos e percepção dos aspectos temporais da audição, que são os aspectos suprassegmentais da fala, os contornos da fala, o que existe além da nossa fala. E aí também coloquei aqui para vocês um outro guia, que é o Guia de Avaliação e Intervenção no Processamento Auditivo Central. Esse guia está muito bem elaborado, muito bem escrito, por uma equipe muito bacana, e vale muito a pena vocês baixarem o Guia de Processamento Auditivo Central para estudar um pouquinho do que o Conselho Federal elaborou sobre esse tema. E aí, quando nós devemos indicar uma avaliação do processamento auditivo central para adultos? Sempre que eles tiverem queixas auditivas. Então, se tiverem queixas auditivas, nós vamos solicitar imitanciometria e audiometria. Mas se esse paciente tem uma audiometria com limiares auditivos normais, e mesmo assim ele tem queixas auditivas, tem queixa de localização ou lateralização, de discriminação auditiva, reconhecimento auditivo, se ele tiver queixa de aspectos temporais, como assim? Entender uma piada, entender alterações na pragmática, nós podemos também alterações para entendimento de frases exclamativas, interrogativas, todos os aspectos suprassegmentais são os aspectos dos contornos. Como assim? Se eu falar para vocês, por exemplo, assim, ó, vou tampar meu rosto. Bom dia! Ou bom dia! Poderia ter falado boa noite, né? Mas eu falei bom dia alegre e um bom dia triste. Eu falei a mesma coisa, mas por que vocês conseguiram perceber essa diferença na minha voz? Por causa dos aspectos temporais da audição, frequência, ritmo, prosódia, entonação. Então, pacientes que têm queixas nessas habilidades, pode ser indicado para fazer processamento auditivo. Queixas de figura fundo, que principalmente quando não consegue compreender, quando existem sinais competitivos, né, ou sinais degradados. Fechamento auditivo, para que vocês entendam, é como se eu colocasse um filtro aqui na minha boca e começasse a falar com vocês. Então, se eu fizer a palestra colocando esse filtro na minha boca o tempo todo, vocês vão fazer um esforço auditivo tão grande, que depois vocês podem ficar até com dor de cabeça. E a habilidade que vocês fizeram para compreender o que eu falei, tirando a minha leitura orofacial e ainda passando um filtro, porque é como se eu passasse um filtro de frequências agudas, é a habilidade de fechamento auditivo. Se o paciente tem dificuldade de entender quando o sinal está degradado, abafado, podemos encaminhar.
Aspectos binaurais, quando duas pessoas estão falando ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, queixas dessas habilidades auditivas, a gente pode encaminhar um adulto para fazer avaliação comportamental do processamento auditivo. E a forma de avaliação recomendada atualmente é pelas categorias funcionais, ou seja, nós vamos fazer testes de percepção de fala de baixa redundância. Aqui nós podemos escolher, por exemplo, fala com ruído, fala filtrada, SSI com mensagem competitiva contralateral, para avaliação dessa categoria funcional. Interação binaural, é quando as duas orelhas trabalham juntas. Então, nós temos o teste MLD, localização sonora, escuta dicótica, como as duas orelhas trabalham em concorrência. E aí nós temos que avaliar integração binaural e separação binaural. O teste mais utilizado atualmente é o de código de dígitos, tem pessoas que usam o SSW. Processamento temporal são os aspectos temporais da audição, os aspectos suprassegmentais. E aí o processamento temporal é dividido em ordenação temporal e resolução. Para ordenação, nós podemos usar testes de padrão de frequência e duração, e para resolução temporal, podemos usar o GIM ou o RGDT. Então, como eu falei, avaliação audiológica no adulto, processamento auditivo também seria uma outra webinar com só processamento auditivo, tá bom? E aí, falando agora, vocês estão vendo que eu estou trazendo as possibilidades de avaliações no adulto. Audiometria, imitância, audiometria de altas frequências, a acufenometria foi só citada, avaliação comportamental do processamento auditivo e as emissões otoacústicas, elas não são só para avaliação de crianças? De jeito nenhum. As emissões otoacústicas têm muita aplicabilidade clínica no diagnóstico do adulto. Então, as emissões otoacústicas, elas são a resposta aqui das células ciliadas externas. Quando nós enviamos um estímulo por meio da orelha, por meio aqui, né? Nós colocamos a sonda no pavilhão aqui, no conduto auditivo externo, e emitimos um clique nas emissões transientes ou um produto da distorção de 2 tons puros nas emissões por produto de distorção. E aí, nós emitimos um estímulo acústico e as células ciliadas externas começam a fazer um movimento bem rápido, um movimento chamado cisternas laminadas, para que a célula ciliada interna encoste na membrana tectória. Esse movimento, esse mecanismo das células ciliadas externas são as emissões otoacústicas. Essa pressão que é gerada pelo movimento das células ciliadas são as emissões que são captadas na sonda do equipamento de emissões. Então, as emissões são a liberação de energia na cóclea, ou seja, essa energia liberada na cóclea, se existir célula ciliada externa, se propaga na orelha média e é alcançada no meato acústico externo pela sonda do meato acústico. E aí, olha a aplicabilidade clínica das emissões. É um diagnóstico diferencial no diagnóstico infantil, é utilizada na triagem auditiva neonatal, mas para os adultos auxilia no diagnóstico de doenças, né, afecções associadas, pacientes de difícil testagem que não conseguem se submeter à audiotonal, é uma avaliação diferencial complementar às demais, também indicado para quem está fazendo uso de medicamentos ototóxicos, para acompanhar perdas súbitas e progressivas. Na hidropsia endolinfática mais conhecida, né, a hidropsia mais conhecida é a doença de Meniere, é diagnóstico diferencial na desordem do espectro da neuropatia auditiva ou dessincronia auditiva, porque tem emissões otoacústicas presentes inicialmente, com pH alterado e presença de microfonismo coclear no pH. Pacientes com alterações metabólicas podem ausentar as emissões. É o diagnóstico super diferencial da perda coclear, que ausenta emissões, e da perda retrococlear, quando não tem
perda na cóclea, mas tem lesão retrococlear. Um exame complementar, junto com a bateria dos demais para o implante coclear, e avaliação e tratamento do zumbido, vocês vão entender que eu vou explicar nos próximos slides. As emissões transientes, olha que interessante. Alguns autores já dizem que as emissões, elas podem auxiliar na detecção precoce das alterações cocleares, pois pode existir alterações, lesões difusas de células ciliadas externas, em mais ou menos até 30% de lesão de células ciliadas, e isso ainda não é detectado numa audiometria tonal e ainda não gera uma perda auditiva. Pode começar lesão de células por ototóxicos ou por doenças metabólicas, por doenças vasculares, e ainda não é detectado numa áudio, por exemplo, ou numa imitância, e é detectada nas emissões transientes. Tá? Então, pode existir lesão de 30%, por exemplo, de células ciliadas. Então, pacientes, às vezes, têm emissões transientes ausentes, mas tem áudio normal. Agora, se o paciente tiver audição normal mesmo, completamente normal, não tiver lesão de células ciliadas externas, a literatura sugere que as emissões transientes estão presentes em 98% dos indivíduos que têm audição normal, tá? Limiares normais. Então, as transientes, elas são emissões que o estímulo mais utilizado é o clique. É um estímulo curto, breve, tuc, 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 e avalia uma banda global, mais global, um espectro de 300 a 5.000 Hz. Então, o clique manda o estímulo, né, o clique, e a cóclea avaliada é de 300 a 5.000. É a melhor escolha para triagem, mas é um diagnóstico diferencial do adulto também. Então, existem exemplos de protocolos, existe diferença de protocolo na triagem auditiva neonatal e no diagnóstico diferencial do adulto, mas um exemplo de protocolo no adulto, por exemplo, é uma intensidade de transiente de 80 dB NPS, que é o clique em 80 dB, e aí a gente vai buscar uma reprodutibilidade maior ou igual a 70 dB e relação sinal-ruído em 3, pelo menos, das 5 frequências pesquisadas nas transientes, tá? Eu vou mostrar o próximo slide. E as transientes, elas deixam de ser observadas, elas estão ausentes em indivíduos que têm perdas a partir de 20 ou 30 dB, mas também deixam de ser observadas em pacientes que têm alterações condutivas, alterações metabólicas, vasculares, em uso de medicação ototóxica, por exemplo, tá? Mas a gente sabe que se as transientes estiverem ausentes, pode ser que o indivíduo tenha uma perda a partir de 20 dB. E aqui, por exemplo, é uma resposta de uma emissão transiente. Então, aqui, as frequências pesquisadas, aqui não é uma frequência por banda, não é uma estimulação por banda específica. A estimulação deste equipamento, por exemplo, esse equipamento é o suporte do Eclipse, né? O módulo do Eclipse, da Interacoustics. E aí, eu tenho aqui as bandas, lembram que a avaliação das bandas é de 300 a 5.000? Mas aqui eu tenho as respostas em 1.000, 1.500, 2, 3 e 4. Significa que cada banda sozinha respondeu? Não, é um espectro de frequência amplo avaliado. Então, para as transientes estarem presentes, nós vamos ter que ter relação sinal-ruído, maior que 6 dB aqui, ó, relação sinal e ruído, a diferença maior que 6 dB em 3, pelo menos, das 5 pesquisadas. Aí a gente já considera transiente presente. E a reprodutibilidade maior que 70. Tem pessoas que colocam as bandas presentes em adultos com relação sinal-ruído maior que 3 dB. Mas tem autores que sugerem um protocolo de 6
para a relação sinal-ruído em adultos, porque se for 3, alguns adultos podem ter lesão de células e passarem nas emissões transientes, tá? E aqui a Repro, maior que 70%, é o que eu utilizo de protocolo, mas existem outros, existe variabilidade de protocolos. E nas emissões de distorção, é 2 tons puros. Então, eu coloco um tom puro aproximadamente de 1000 Hz e um, por exemplo, de 1100. Eles vão viajar juntos. Então, nós mandamos 2 tons puros de uma vez, o equipamento envia 2 tons puros, um com uma frequência menor, mas muito próximo da frequência. Então, 1000 viajando com 1100, por exemplo. E aí, a intensidade também. Oi, tinha caído. Posso voltar? Agora voltou? Voltou? Sim, voltou, pode continuar. Tá bom. E aí, essa frequência também, o tom puro de 1000 com o tom puro de 1100, eles vão viajando em intensidades diferentes também. E aí, o produto da distorção é isso, é a resposta da intermodulação desses 2 tons puros que vão viajando simultaneamente nessa avaliação do produto de distorção, tá? Então, aí sim, nós avaliamos bandas específicas. Não é um tom puro apenas, é o produto da distorção de 2 tons puros que avaliam bandas. E o exemplo de um protocolo também é a relação sinal-ruído maior que 6 dB. Nós temos presença de produto de distorção em pacientes que têm limiares melhores que 50 dB. Então, se eu tenho pacientes com perda de grau moderadamente severo, severo profundo, eu não vou ter mais emissões por produto de distorção presentes, tá? Mas é claro que esse indivíduo não pode ter alterações das quais eu citei, alterações condutivas ou metabólicas, tá? E aqui, por exemplo, né, no equipamento da Interacoustics, tem uma variabilidade ampla de bandas pesquisadas. Então, nós temos aqui bandas específicas de 500, 1000 até 10.000 Hz. Então, aqui nós temos, tá vendo? Relação sinal-ruído, relação sinal-ruído maior que 6. Se a relação sinal-ruído for maior que 6, naquela banda, então eu tenho aquela banda de frequência pesquisada presente, tá? Se eu tiver uma perda em rampa, por exemplo, com limiares auditivos normais nas frequências graves e uma perda a partir de 60 dB nos agudos, eu posso ter uma presença de produto de distorção nas frequências até 50 dB e ausência nas bandas que tiverem limiares piores que 50 dB. Isso é muito comum de acontecer na avaliação por produto de distorção. Aqui eu trouxe um quadrozinho que eu fiz, que mostra o seguinte: numa perda leve, lembram, a transiente, ela, em se tratando de perda auditiva, se o paciente tiver perda auditiva. Então, na perda leve, as emissões transientes já estão ausentes. A transiente está ausente a partir de 20 dB, limiares maiores que 20. Então, na leve está ausente, mas produto de distorção pode estar presente, porque a produto de distorção está presente em limiares melhores que 50. No moderado, aí a transiente também está ausente. Ou seja, emissões transientes estão ausentes em todas as perdas auditivas, mas em grau moderado depende do limiar. Se for um moderado só nas frequências agudas,
parcialmente presente, depende. Vai estar ausente, provavelmente com limiares a partir de 50. Agora, perda neurosensorial de grau severo, profundo, todas estão ausentes, e todo acometimento de perda condutiva ou mista, também as emissões transientes e por produto de distorção estão ausentes, tá bom? E aí é muito bacana, porque muitas pessoas perguntam, por que avaliar emissões otoacústicas para zumbido? Por que o otorrino está pedindo emissões otoacústicas para o paciente que tem zumbido? Ou para quem está fazendo uso de medicação ototóxica? Ou para o paciente que que é exposto a níveis de pressão sonora elevados, né? Então, vamos falar assim especificamente do zumbido. Muitas pessoas perguntam por que emissões, o que emissões tem a ver com zumbido? Então, apesar dos recentes avanços científicos, a fisiopatologia do zumbido ainda não foi totalmente descrita. Então, é muito importante investigar a causa. Nós sabemos que existem causas neurológicas, metabólicas para o zumbido, uso de medicamentos, alterações vasculares, musculares, odontológicas, tá? E problemas psiquiátricos podem causar zumbido. Um mesmo paciente pode ter até mais causas. Agora, uma das teorias que explica o zumbido é uma disfunção do sistema auditivo eferente, do sistema auditivo do trato olivo-coclear medial. Nossa, Cris, como assim? Vou explicar no próximo slide. Então, uma das teorias que sugerem o zumbido, principalmente em pacientes que têm audição normal, tá? Porque quem tem perda auditiva, a própria perda auditiva, a própria lesão das células ciliadas já causa um zumbido. Mas e se o paciente tem limiares auditivos normais e um zumbido crônico? Uma das teorias é uma disfunção do sistema eferente. E o que seria esse sistema eferente, ou trato olivo-coclear medial? Aqui nós temos a subida, a entrada do som, orelha externa, média, interna, oitavo par, núcleos cocleares ventral e dorsal, complexo olivar superior. O som sobe pelo lemnisco lateral, colículo inferior, corpo geniculado medial, tálamo e córtex. Ok. Só que no complexo olivar superior existe já um sistema eferente. Ou seja, o sistema eferente, aproximadamente 64% a 75% das fibras que sobem descem também com estímulo, com despolarização ou hiperpolarização, mandando mensagem auditiva de inibição ou de excitação. Então, aqui no complexo olivar superior já vem ordens inibitórias ou excitatórias para as células ciliadas externas. Então, o sistema eferente, ele atenua, ele aumenta o ganho coclear. Se eu estiver sussurrando, o sistema auditivo entender que ele precisa aumentar o ganho, ele pode aumentar até 3 a 8 dB da voz de alguém que está falando baixinho. Então, ele pode excitar a magnitude da membrana basilar, ou se o trato olivo-coclear entender que é ruído ou que é algo prejudicial, ele inibe a membrana basilar de funcionar, auxiliando na diminuição do ruído ou na diminuição de sons de alta intensidade. Então, as possíveis funções do trato olivo-coclear são proteção contra ruído, captação do sinal, né, na presença de ruído, a atenção auditiva já começa a a possibilidade do indivíduo de prestar atenção e ignorar ruído já começa no complexo olivar superior, reduzindo a resposta neural aferente. E aí o que é não essencial, ele pode fazer com que não seja a membrana basilar não se movimente para ruído, que não é essencial, tá? E aí, esse mecanismo tem sugerido
um potencial do trato olivo-coclear na modulação da cóclea. Se entrar um som de alta intensidade ou de ruído, o complexo olivar superior devolve uma resposta eferente, que é de descida, falando para a membrana basilar não se movimentar o tanto que ela iria se movimentar, inibindo, então, a participação das células ciliadas externas nesse processo. E como que ele faz a membrana basilar não se movimentar? Inibindo as células ciliadas externas de se movimentar como deveriam. Então, as fibras, aí, já falei, né? E aí, o que acontece? Por causa disso, nós temos a avaliação da supressão das emissões. O que é isso? Ainda não é uma avaliação muito comum na prática clínica, mas eu acredito que vai ser de grande valia nos próximos anos. Os otorrinos, os fonoaudiólogos ainda não têm pedido avaliação da supressão das emissões para avaliação de zumbido com tanta frequência como poderiam, porque os estudos ainda não estão conclusivos em relação a isso. Alguns pacientes têm essa alteração e outros pacientes que têm zumbido não têm essa alteração. Mas o que acontece na supressão? Quando eu faço as emissões otoacústicas, ela tem uma amplitude de resposta, que é a amplitude, o tamanho das emissões otoacústicas. Se eu coloco ruído ou contralateral ou até bilateral, o que acontece? A amplitude das emissões otoacústicas reduz. Então, a amplitude é o tamanho da resposta das emissões otoacústicas. Se eu coloco ruído, eu estou fazendo o trato olivo-coclear inibir essa resposta. Eu estou colocando ruído. Eu acabei de explicar para vocês que o ruído faz com que exista uma resposta eferente para as células ciliadas externas pararem de se movimentarem menos. Essa é a supressão das emissões otoacústicas. Quando eu coloco o ruído, que pode ser só contralateral ou bilateral, dependendo da forma de que você avalia, e aí essa amplitude diminui. E isso é supressão, isso significa que existe, que esse trato olivo-coclear, ele está eficiente, tá? E aí existem muitos estudos sobre, por exemplo, emissões otoacústicas e o sistema olivo-coclear medial em pacientes com zumbido. Então, nós temos aqui um estudo da Rita Mori e da Marisa Frasson, que avaliou pacientes com zumbido sem perda auditiva, e aí, na conclusão, não teve uma diferença estatisticamente significante quanto à amplitude dessas respostas, mas nos sujeitos que apresentam zumbido, observou-se que a amplitude geral foi maior na orelha sem zumbido. E o sistema olivo-coclear medial foi menos eficiente na orelha com zumbido, de forma estatisticamente significante, tá? Aqui nós temos outro estudo, por exemplo, da Luciene Fernandes e da Teresa Momenson, zumbido e audição normal, estudo da supressão das emissões. Então, elas investigaram a supressão das emissões transientes em indivíduos adultos, ouvintes normais, com e sem queixa de zumbido, tá? E aí o resultado foi, a amplitude das emissões foi inferior no grupo com zumbido. Não houve diferença entre o grupo com e sem zumbido com relação à supressão, exceto na frequência de 1000. A conclusão do estudo foi a avaliação do sistema eferente, aquele sistema eferente pode contribuir para o topodiagnóstico do zumbido, tá? Porém, são necessários mais estudos para que possam estabelecer o método adequado. Então, talvez seja por isso que ainda não está sendo solicitado tão amplamente na prática clínica, porque os estudos não são tão conclusivos. De que todo paciente com zumbido tem, ou a grande maioria deles, tem uma alteração na resposta eferente, tá? Outro estudo aqui
da Mariana e da Tani, do Ricardo Bento, da Andréa Ferreira, é supressão contralateral das emissões em indivíduos com zumbido. Houve uma correlação entre menor efetividade do trato olivo-coclear medial com pacientes que têm zumbido. Esse estudo comprovou que pacientes com zumbido realmente tiveram menor efetividade da resposta eferente medial, tá? Pronto? Vamos entrar agora na avaliação eletrofisiológica. Então, gosto de recapitular: imitância, áudio, emissões, processamento auditivo, tudo isso na avaliação audiológica no adulto, e agora a avaliação eletrofisiológica por último, tá? Então, a avaliação eletrofisiológica são respostas eletrofisiológicas geradas do oitavo par até o córtex auditivo. Avaliam a atividade neuroelétrica, desde o nervo auditivo até o córtex. E aí nós temos muitas possibilidades de avaliação eletrofisiológica. Uma delas é o potencial de estado estável. Então, aqui, por exemplo, no equipamento Eclipse da Interacoustics, dá para acoplar todos os módulos para avaliação eletrofisiológica. O potencial de estado estável, eletrococleografia, PEAT, média latência, longa latência. Então, aqui, por exemplo, é uma resposta de estado estável. A maior indicação do estado estável para pacientes adultos é realmente no caso de pacientes que não conseguem realizar audiometria tonal. Aqueles pacientes que, por algum motivo neurológico ou intelectual, não conseguem de forma alguma mensurar, né, a mensuração dos limiares auditivos da orelha direita e da orelha esquerda. Então, o estado estável funciona como um diagnóstico complementar. Ele sozinho não deve ser utilizado para o diagnóstico efetivo, mas em conjunto com a imitanciometria, com as emissões otoacústicas, com o PEAT, ele fecha um diagnóstico audiológico do adulto que não consegue realizar limiares auditivos pela audiotonal. Por exemplo, tem um artigo da Alessandra Lamenza, do Jair Castro e Daniela Capra, que analisa a diferença entre os limiares auditivos da audiotonal com potencial evocado auditivo de estado estável. Então, por que ele tem que ser complementar e não, assim, a batida do martelo? Porque esses limiares auditivos, eles não são idênticos. Existe uma variabilidade entre equipamentos, entre sujeitos. A gente não pode falar que o estado estável deu 1000 Hz, deu 50 dB, e o limiar comportamental da audiotonal dele é aquele. Nós precisamos da correlação com todos os demais exames nesses jovens, nesses adultos que não conseguem realizar audiometria, tá? Então, o resultado desse artigo, dessa pesquisa, por exemplo, foi: ao calcularmos a média das diferenças entre as frequências, ou seja, a frequência, por exemplo, de 1000 Hz da audiotonal com o estado estável em 1000 Hz, existiu uma variabilidade de 10 a 18 dB. Então, é uma variabilidade muito grande. Pode ser que a audiotonal tenha dado 50 dB e no estado estável tenha dado 70, no mesmo indivíduo, na mesma frequência, na mesma orelha. Então, não havendo forte correlação em nenhuma das frequências, não existe uma forte correlação entre a comparação da audiotonal com o estado estável. Então, isso sugere que o estado estável, pelo menos essa pesquisa, o estado estável, ele pode vir como um auxiliar maravilhoso, mas em comparação com os demais exames, tá? A conclusão do estudo podemos dizer que as médias das diferenças entre os valores nos dois procedimentos foram razoavelmente elevadas, as médias de comparação, principalmente na de 500, em menor proporção para 4. Os valores obtidos nos dois exames, embora não tenham apresentado forte correlação, apresentaram-se discretamente melhores para 500. E os resultados de 1000 não permitiram afirmar que existe correlação, ou seja, a de 1000 também foi muito discrepante a diferença. E aí, nos potenciais evocados auditivos,
nós temos os de curta latência, eletrococleografia e PEAT, média latência, e o de longa latência, o mais utilizado na prática clínica é o P300. Então, aqui, por exemplo, é uma foto, né, claro, teórica aqui para explicar como funciona. Não tem como fazer toda a eletrofisiologia de uma vez. Não tem como fazer PEAT, eletrocócleo, média latência, longa latência no mesmo indivíduo, colocando os mesmos eletrodos. Não, nós temos que fazer cada um de uma vez. Mas onda 1, 3 e 5 é o PEAT. A eletrococleografia aqui é a cóclea com o 8º par, que eu vou explicar no próximo slide. Nós temos média latência, que avalia principalmente a relação, né, a eletrofisiologia ali no tálamo, e o P300, tálamo com córtex auditivo, tá? A eletrococleografia, ela é um exame com diagnóstico diferencial, principalmente para a doença de Meniere. É indicado também no auxílio do diagnóstico da neuropatia ou da dessincronia, principalmente se existir uma suspeita desse diagnóstico no adulto. Ele não é feito tanto para neuropatia ou dessincronia auditiva, porque esse diagnóstico, em geral, é infantil. Então, a maior aplicabilidade clínica dele tem sido na doença de Meniere. Mas se existir alguma suspeita de dessincronia ou neuropatia no adulto, ele pode ser solicitado também. Esse vale aqui é chamado de potencial de somação, que são as respostas das células ciliadas, e esse aqui é o potencial de ação, que é a resposta do nervo auditivo. É, entre aspas, a mesma onda 1 do PEAT. Então, é a resposta da onda 1, 8º par do PEAT. E o potencial de somação aqui é a resposta eletrofisiológica das células ciliadas. E aí, o que acontece na doença de Meniere, por exemplo? Na doença de Meniere, esse potencial de somação, por existir uma alteração endolinfática, uma endolinfa exorbitante na membrana basilar, né, um excesso de endolinfa no ducto endolinfático, esse potencial de somação ele vai ser maior do que o esperado. Então, a gente tem aqui uma onda 1 em torno de 1,56 e a relação das amplitudes até 40. A gente vai ter um potencial de somação muito grande na hidropsia endolinfática, sugerindo, então, junto com todos os demais exames, o diagnóstico diferencial para a hidropsia endolinfática, no caso, a doença de Meniere. E na neuropatia auditiva, nós podemos encontrar o quê? Um potencial de ação, que é o nervo aqui, a onda 1, presente, com o PEAT ausente na neuropatia. Podemos ter amplitudes maiores de potencial de somação também e menores de potencial de ação, ou também mudar a polaridade do estímulo, avaliar microfonismo coclear e encontrar a presença de microfonismo coclear na eletrococleografia, tá? E o PEAT? O PEAT é a avaliação das ondas 1, 3 e 5 principalmente, tá? E aqui nós temos os tipos de transdutores, pode ser o fone convencional, fone de inserção, vibrador ósseo. Tipo de estímulo para a integridade da via auditiva, nós usamos o estímulo clique, e para frequência específica, Tony Burt's, e também muitas pesquisas estão sendo feitas com o estímulo chirp. Na pesquisa da integridade da via auditiva, nós utilizamos uma estimulação fixa, de intensidade fixa, para fone de inserção, em geral 80 dB. A polaridade do estímulo pode ser condensada, rarefeita ou alternada. Taxa de apresentação varia também, por exemplo, para clique, para a gente avaliar 1, 3 e 5, valores de latências absolutas, uma sugestão do livro Eletrofisiologia da Audição, é 21,7 estímulos por segundo. E as promediações pode ser 1024 ou 2048, mas sugestão também de no mínimo 1500, tá? E aí, quais são os sítios geradores? Acredita-se que a onda 1 seja o 8º par, a onda 3 seja núcleos cocleares
e a onda 5, o leminisco lateral e o vale da onda 5, a despolarização aqui do colículo inferior. Então, esses são os sítios geradores das ondas. Na pesquisa da integridade da onda 1, 3 e 5, nós vamos avaliar o tempo da latência absoluta das ondas 1, 3 e 5 e os intervalos 1, 3, 3, 5 e 1, 5. Esse valor de parâmetro varia de autor para autor e de equipamento para equipamento. E no limiar eletrofisiológico, nós podemos fazer o último aparecimento de onda 5 para cada frequência específica, para 500, para 1000, para 2 e para 4, tá bom? E aí, qual a aplicabilidade clínica nos adultos? Para onda 1, 3 e 5, que é o neurodiagnóstico. Detecção do neurinoma acústico ou de outros tumores também, mas principalmente do neurinoma, né, o tumor do nervo acústico. O diagnóstico topográfico de lesões do tronco encefálico. Que tronco encefálico? Esse todo aqui, ó, tronco encefálico todo. Então, 8º par, núcleos cocleares, complexo olivar superior, leminisco lateral, colículo inferior e corpo geniculado medial são os agrupamentos neuronais do tronco encefálico. E eu posso ter lesão em qualquer local do tronco encefálico. Identificação da desordem do espectro da neuropatia auditiva, avaliação da maturação desse tronco encefálico, auxilia no diagnóstico complementar do tipo de perda e é diferencial nas perdas retrococleares. Então, aqui nós vamos avaliar o valor de latência absoluta da onda 1, da onda 3 e da onda 5, da orelha direita e da orelha esquerda, e o valor interpico, né? Então, em geral, onda 1 é 1,5 milissegundos, onda 3, 3,70 milissegundos, onda 5, 5,56 milissegundos, depende do autor que a gente utilizar, tá? E os intervalos interpicos, 1, 3, 3, 5 e 1, 5. Então, se eu tiver, por exemplo, uma alteração condutiva, o que acontece com o PEAT na integridade do tronco encefálico? Na avaliação, eu vou ter atraso na latência absoluta, por quê? Imaginem uma otite aqui. Eu vou ter atraso da onda 1, atrasando a 3 e a 5, mas os intervalos interpicos estão normais, porque não tem lesão retrococlear no sujeito, tem uma perda condutiva que atrasou. É chamado também de alteração monobloco em alguns estados. É como se a gente arredasse um bloco e os valores 1, 3 e 5 todos estão aumentados, mas os interpicos estão normais. E se a gente tiver, por exemplo, uma lesão retrococlear num adulto? Nós podemos ter aqui onda 1, 3 e 5 como parâmetro normal. Se eu tiver uma lesão a partir de núcleos cocleares, por exemplo, ou qualquer lesão retrococlear a partir dos núcleos cocleares, eu já tenho atraso de onda 3, por exemplo. Mas se a lesão for a partir dos núcleos cocleares, né, entrando no leminisco lateral, eu tenho atraso só da onda 5. Então, a gente ainda consegue detectar se o comprometimento retrococlear é nível tronco encefálico baixo ou alto, tá bom? E aí temos o limiar eletrofisiológico. O limiar eletrofisiológico é sugerido ser realizado em crianças que não têm, né, de difícil testagem, mas nós estamos falando da avaliação do adulto. Adulto também que não consegue realizar uma audiotonal, nós podemos fazer o limiar eletrofisiológico do PEAT, que é outra avaliação diferente da integridade da onda 1, 3 e 5, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, isso aqui é muito controverso, mas tem que ser falado. A gente sabe que o limiar eletrofisiológico pode ser feito com estímulo clique, tem alguns locais do Brasil que ainda fazem, mas se a gente vai buscar limiar porque o paciente não consegue fazer uma audiometria e não consegue mensurar o limiar na audiometria, nós temos que fazer frequência específica. Não temos que fazer limiar só com clique. Então, nós temos que fazer frequência específica, utilizar o Tony Burt's
ou algum parâmetro, né, de normalidade de artigos científicos para o CHIRP, tá? Aqui é um exemplo, se utilizado o estímulo clique, a literatura sugere que é uma ampla faixa frequencial estimulada, entre 1.000 e 4.000 Hz, autores falam 2 a 4.000 Hz, então não tem como fazer uma correlação específica entre limiar eletrofisiológico com o limiar da audiotonal. Mas aqui, por exemplo, cada vez que eu diminuo a intensidade do PAT, eu tenho uma diminuição da onda 5, da amplitude da onda 5 e o aumento da latência das respostas. Então, aqui eu tenho 20 dB com fone de inserção, por exemplo, a última vez que apareceu onda 5 em clique, a gente sabe que aproximadamente na audiotonal ali de 1.000 a 4.000 ou de 2 a 4.000, de uma maneira muito difusa, o limiar auditivo vai ser melhor, vai ser em torno de 10 dB melhor que a última vez que apareceu onda 5, mas não é frequência específica. A frequência específica é diferente. Aqui também um exemplo de clique. Então, vendo que a onda 5, se a gente avalia da esquerda para a direita, a gente vê uma onda 5 pequenininha. O segredo de avaliar a onda 5 é quando a gente vem de trás para frente. A gente vê um vale muito grande, que é justamente a despolarização do colículo inferior aqui, tá? Agora, o ideal é a frequência específica com Tony Burt's, tá? Então, por exemplo, aqui foi um slide de uma aula da professora Maria Angelina Martinez, onde ela usou esses autores que descrevem, né? Nós temos diferenças de autores de fator de correção, mas, por exemplo, aqui, última vez que foi encontrada a onda 5, com Tony Burt's, aí é frequência específica. A última vez que foi encontrada em 500, foi em 35 dB com fone de inserção. Então, eu tenho um fator de correção de 15 para a frequência de 500, eu sei que aproximadamente na audiotonal vai ser 20 dB o limiar dele, porque tem um fator de correção de 15. Se eu encontrei 35 dB em 1.000, o fator de correção sugerido por esses autores é de 10. Então, eu sei que 25 dB mais ou menos em 1.000 Hz para aquela orelha, né? Aqui as orelhas estão iguais, orelha direita e esquerda, os limiares. 2.000 tem um fator de correção de 5, então se deu 30 a última vez que apareceu onda 5, a sugestão é que seja 25 limiar de 2.000 daquele sujeito, aproximado lá da audiotonal. E aqui o limiar eletrofisiológico, última vez que a onda 5 apareceu em 4.000 foi 25, fator de correção é 0, tá? E aí também nós temos o estímulo CHIRP, que está chegando no mercado, né? O Eclipse, por exemplo, tem o CHIRP, que realmente mostra uma onda muito mais robusta, um vale muito mais robusto de onda 5 do que o clique, por exemplo, comparando ao clique. E o potencial de longa latência? Já estamos indo para os finalmente, tá? E o potencial de longa latência? O de longa latência, nós temos aqui um componente negativo 1, positivo, negativo, que é também uma avaliação de longa latência considerado exógeno, e o P300 endógeno, porque precisa da resposta do indivíduo. Então, as áreas cerebrais sugeridas nessa avaliação aqui da longa latência antes do P300 são o córtex primário, secundário e o sistema límbico. E no P300, geralmente, a sugestão é o hipocampo, córtex auditivo primário, secundário e o frontal. Então, quais são as aplicabilidades clínicas? Muitas. Existem 1 milhão de pesquisas com P300 para adultos. Ali está escrito também autismo, síndrome de Down, que a gente sabe que a indicação maior para crianças, mas uma infinidade de indicações. A efetividade do treinamento auditivo, por exemplo, para pacientes com transtorno do processamento auditivo central, a efetividade, ou seja, se ele tem diagnóstico de TPAC, eu posso fazer um P300. O diagnóstico lá dos exames da avaliação comportamental, posso fazer um P300, e provavelmente ele vai dar atraso na latência do P300.
e aí faz uma sessão de treinamento auditivo, o treinamento auditivo de 8, 12 sessões, e eu posso reavaliar aquele mesmo indivíduo. Então, eu posso avaliar, uma das indicações fortes é a efetividade do treinamento auditivo em pacientes com TPAC ou usuários de AASE, e tem muitas pesquisas com pacientes com TPAC, dislexia, doenças neurodegenerativas, várias indicações clínicas e estudos que comprovam que a onda ela está atrasada em indivíduos em geral, né, em alcoolismo, fumantes, AIDS, perda auditiva, diabetes, tem muitas aplicabilidades clínicas, e eu acredito que cresça cada vez mais essa indicação. Nós temos um estudo no Brasil que sugeriu um valor de normalidade, eles utilizaram poucos indivíduos, mas o protocolo foi uma conclusão de um P300 até 362 milissegundos, por exemplo, na faixa etária de 18 a 59 anos, tá bom? E aí, para finalizar, eu trouxe esse casinho aqui para mostrar para vocês todo esse apanhado. Devem ter perguntas de laudo, né? E aí eu já vou falar, não vou aguardar vocês falarem, não, porque o tempo, né, já se passou, um pouquinho de tempo, quase 2 horas. E aí, por exemplo, eu tenho aqui média tritonal 25 e tritonal 23. Se alguém utilizar o autor Lloyd Kaplan, por exemplo, como é que vai ser esse laudo? Mas na quadritonal já acomete aqui 36, 35 dB. Então, como seria provavelmente esse laudo, a logo, a curva, os reflexos? Então, eu trouxe aqui para vocês. Se algum fonoaudiólogo usar Lloyd Kaplan, a média tritonal está normal. Então, a gente pode laudar uma neurosensorial nas frequências de 2 a 8, ou a partir de 2000, neuro a partir de 2000, e não cito o grau nesse caso, com configuração descendente em rampa. Por quê? Porque existe uma diferença de 25 dB entre uma das oitavas que tiver 25 dB já é em rampa, tá? Agora, na OMS, se você usar a OMS, por exemplo, já é uma neuro de grau leve, com configuração descendente em rampa. A média tritonal é 25, então o SRT dessas orelhas vai ser 25, 30 ou 35. O IPRF compatível, né, com a idade de 88 anos, é uma neurosensorial, então a gente vai esperar uma curva tipo A na imitância, pode ser uma R também, dependendo, né, um idoso, mas em geral a gente vai esperar A. E os limiares, lembram dos reflexos estapedianos? São desencadeados de 70 a 90 acima do limiar. O único que não vai ter reflexo de jeito nenhum é 4.000. Então, em geral aqui, 500, 1.002 tem limiar para desencadear reflexo, tá? E as emissões nesse caso? Provavelmente as emissões transientes estão ausentes, porque avaliam uma banda enorme, né, uma faixa espectral grande, e a partir aqui de 3.000, pode ser que já não tenha emissões por produto de distorção. Então, elas vão estar presentes nas bandas de 250 a 2.000 e ausentes nas demais bandas. O PEAT, por exemplo, já pode ter alteração de onda 1, 3 e 5, porque já tem uma perda considerável aqui nas frequências agudas, então já pode ter alteração de onda 1, 3 e 5. Se eu fizer um clique, vai dar alterado, né? Mas como eu falei para você, se a gente quiser fazer clique limiar eletrofisiológico, eu vou optar por frequência específica, então, respeitando aqueles fatores de correção. Então, se em 500, por exemplo, o fator de correção é 15, aqui o limiar é 15 na orelha esquerda, provavelmente a última vez que vai aparecer onda 5 lá no frequência específica Tony Burt's em 500, na orelha esquerda vai ser 30, porque tem um fator de correção de 30, ele é 15 superior. Em 1.000, se aqui é 20, o limiar, a última vez que vai aparecer onda 5 com o estímulo Tony Burt's, por exemplo, vai ser em 30.
Aqui vai ser em 2.000, vai ser em 40, porque aqui tá 35. E em 4.000 vai ser 70, a última vez que vai aparecer onda 5. Tá bom? E aqui é um quadrinho que eu trouxe para vocês, para finalizar, de um curso que eu tenho, que se chama Desenvolvendo Raciocínio Audiológico, tá lá no link na bio, em que eu coloco, assim, depois do curso todo ministrado, eu coloco aqui, e aí eu trouxe para vocês. Isso aqui é um pouquinho, né? Não foi retirado de nenhum livro, mas é um pouquinho da minha prática clínica. Se existir uma perda neurosensorial, quais são as prováveis curvas? Geralmente A, com neurosensorial. B não tem. A R, A, D e C é mais raro. Né? E se for condutiva, aí já é o contrário. Perdas condutivas, a gente vai esperar a R, A, D, C, B e curva A se for uma otosclerose, nas mistas também. As emissões eu já tinha colocado para vocês, né, que elas estão ausentes em todos os tipos de perda, presentes a produto de distorção só na neuro de grau leve e podendo estar presente na de grau moderado, dependendo dos limiares, e aqui um pouquinho do que pode acontecer no PEAT, né? Numa perda de grau leve neurosensorial, pode ter presença de onda 1, 3 e 5, com um pouquinho de atraso, perda de grau severo e profundo já ausenta mesmo, não tem onda. A condutiva pode ter valores com aumento, valores de latência, mas os interpicos normais, e a mista vai ter uma variabilidade de respostas, porque realmente depende muito do acometimento condutivo e sensório neural nas mistas, tá bom? Bom, então é isso, Marina, é isso tudo. Joia, Cris, obrigada, a aula foi excelente. Que bom. Tem aqui algumas perguntas no Question and Answer, tá, pessoal? No chat se perde. Eu vou ler para você, porque eles não têm acesso. É muito comum a presença de artefatos na medida do reflexo estapediano da curva timpanométrica do tipo AD. Quando e como diferenciar esses artefatos e não considerá-los como presença de reflexo? Como devo laudar esses exames? É importante relatar que não se trata de reflexo? Isso é muito comum nos imitanciômetros automáticos. É verdade. Eu estou lendo aqui, né, Isabel. Bom, eu trabalho com a T235 da Interacoustics, então, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Eu acho que tem a foto justamente para falar da sua dúvida. Aqui, ó. Essa curva tipo A, aqui, mostra reflexos muito bem delimitados. Então, se eu colocar aqui a foto, não tem jeito de colocar aqui agora, porque eu não me preparei para isso, mas se eu clicar aqui em 1000 Hz, eu vou ver que essa montanha, essa barriguinha, passou de um valor que o AT235 sugere aqui, de 0,05. Então, se essa barriguinha passar de 0,05 e fechar, o reflexo está presente. Olha esse artefato aqui. Aqui, por exemplo, reflexos ausentes. Não tem reflexo presente aqui. Nada passou, nada deu barriguinha. É uma curva tipo C. E esse aqui? Esse aqui é um artefato. Então, diante de todo esse histórico aqui, eu vou considerar tudo ausente, tá? E esse aqui, então? Esse aqui, olha, tudo ausentíssimo, não tenho dúvida nenhuma. E esse aqui? Artefato. Eu acho que isso foi que a Isabel perguntou, tá? Então, não tenho dúvidas. Muitas vezes, você pode optar por, mesmo no imitanciômetro chamado automático, você pode optar por avaliar o reflexo de forma manual. Mas aqui eu não tenho dúvida, não tem reflexo estapediano e eu não coloco que, eu não explico no meu laudo que houve presença com um artefato, nada disso, reflexos estapedianos ausentes, nesse caso, por exemplo. Respondido, Isabel? O AT235 a gente consegue fazer o reflexo de forma manual nas duas versões, tá? No H
e no AT235 apenas. Só a timpanometria que a gente só consegue fazer manual apenas no H, tá, pessoal? E se vocês tiverem dúvida de como fazer manual, vai no nosso canal da Interacústicos Brasil do YouTube e na webinar de mitanciometria, mas para o final vai ter um vídeo explicando. E tá ótimo mesmo, super bem explicadinho. Mais uma perguntinha aqui, ó. Essa avaliação da fístula perilinfática, chamamos de fenômeno de Túlio? Exatamente, é o fenômeno de Túlio. O fenômeno de Túlio acontece quando eu coloco mais 200 de pressão e o paciente sente tontura, zumbido, ele não suporta a avaliação da imitanciometria. É chamado fenômeno de Túlio, para o diagnóstico diferencial da fístula perilinfática. Joia. Pode voltar à normalidade de altas frequências? É bem bacana, quem perguntou a normalidade de altas frequências, é só baixar o guia, tá no guia do Conselho Federal de Fonoaudiologia, tá? Então, aqui, ó, tá lá no guia, pode digitar no Conselho Federal de Fonoaudiologia, guia na avaliação audiológica básica, que tem esse quadro, tá bom? E é bom que quem perguntou e todo mundo já faz a leitura completa, porque ele tá muito bacana. Joia. Emissões autoacústicas ainda são indicadas em trabalhadores de ambiente ruidoso a cada 5 anos? Pois é, acho que foi a Isabel que perguntou, estou vendo aqui também. Isabel, depende do protocolo de programa de conservação auditiva de cada instituição. Tem locais de programa de conservação auditiva que não estão colocando as emissões como uma medida de prevenção. Então, depende de cada programa. Deveria ser o ideal, com certeza, a cada 5 anos, né? Mas precisa de que exista dentro do programa de conservação auditiva, que tenha sido feito por alguém que pensa na prevenção também com as emissões otoacústicas e não somente com a audiotonal, tá? Joia. Pacientes que tiveram COVID, pode apresentar ausência nas emissões? Então, estudos estão sendo feitos. Eu também já estou começando a ler artigos que sim, que pode ausentar emissões por ter sido algo viral, mas precisam de mais pesquisas. Não temos a batida do martelo ainda não. Mais uma pergunta. No relatório de emissões por produto de distorção, eu devo citar a frequência ausente como é o laudo? Na produto de distorção, você tem que citar a banda ausente, sim, tá? Banda, sempre escreva banda e não frequência específica, porque a avaliação é o produto da distorção de 2 frequências que viajam juntas. Então, sempre laude assim, no produto de distorção, emissões otoacústicas por produto de distorção presentes nas bandas tais, e ausentes nas bandas tais. Diferente do laudo de transiente, que é presente ou ausente e ponto final. Não cite banda em transiente. Transiente é ausente ou presente, porque é uma avaliação, é uma varredura que está presente ou ausente na transiente. Joia. E a última pergunta que a gente tem aqui, se o neurodiagnóstico do PEAT já está alterado, ainda é possível fazer a frequência específica? Ah, ótima pergunta. Não, se aí o estado estável é um divisor de águas. Porque se o PEAT, por exemplo, no neurodiagnóstico, eu tenho ausência de onda 5, como é que eu vou fazer frequência específica? Eu não tenho onda 5 nem na avaliação por clique. Como é que eu vou pesquisar onda 5 na frequência específica? Excelente pergunta para fechar esse diagnóstico diferencial, porque aí o estado estável ele é muito indicado para avaliar principalmente pacientes que têm perda de grau severo e profundo, para avaliar esse resquício remanescente. Tem saídas máximas de estado estável de 130 dB NPS, então já consegue mensurar limiares auditivos em pacientes que não tiveram presença de onda 5 no neurodiagnóstico. Tem mais uma pergunta aqui, pedindo novamente o valor de normalidade do gradiente. Beleza. O valor de normalidade do gradiente
Está no Tratado de Audiologia de 2015, tá? Aqui, ó. Esse valor do gradiente aqui é sugerido, se ele for medido em ml, é sugerido um valor de normalidade a partir de 0,05. Até 0,2 para baixo já são rígidos, mas 0,05 ou menor do que esse valor sugere presença de fluido na orelha média. Já é curva tipo B? Não, de jeito nenhum. Eu não posso laudar a curva tipo B somente com gradiente, não. Mas já é sugestivo de alguma alteração, um pico muito baixinho. Então, pode colocar até numa observação, gradientes menores ou iguais a 0,05, se a medida for em ml, sugere presença de fluido. Já é algo que tá com acúmulo de fluido lá. Pode ser diante de uma curva R, C, uma curva P, tá bom? Beleza. Bom, a gente encerra aqui as perguntas. Cris, muito obrigada. A aula foi excelente. No chat só tem elogios, como sempre. Agradeço muito sua participação. Eu que agradeço, Marina e Fabiana, agradeço muito, viu? A confiança de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Que venham outras. Tá joia. Um abração. Obrigada. E obrigada a todos pela presença e pela participação. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.